Boa noite, amada igreja. Que bom a igreja estar aqui conosco nessa noite, nesse momento tão especial, tão glorioso, que podemos exaltar o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, ao conselho. Eu peço toda a paciência à igreja. E queridos, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no verso 1. E eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, a igreja ficasse de pé. Nós só vamos ler, por enquanto, somente esse versículo, somente esse texto. E no decorrer do sermão veremos outros textos. A igreja pode ficar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E uníssimo, vamos ler somente esse verso que nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar? E queridos, eu quero trabalhar com o tema a glória do Deus justo na justificação de um povo injusto. A glória do Deus justo na justificação de um povo injusto. E queridos, iremos trabalhar com uma pequena introdução e em seguida veremos 3 pontos extremamente importantes para nossa reflexão. E para finalizar, 3 aplicações. E amados, a palavra justificação significa ser declarado justo. E queridos, essa palavra, ela é um termo jurídico que se refere ao veredito de um juiz. E queridos, entendam, quando Deus nos justifica, Ele nos declara totalmente inocentes diante da sua lei, mesmo sendo nós culpados. E agora, queridos, aqui está a pergunta central do Evangelho. Mas como isso é possível? Como Deus justo, santo, reto, pode justificar pecadores injustos, blasfemos, irreverentes e permanecer justo? Como Deus justo pode justificar pecadores injustos e permanecer justos? E queridos, vamos ler alguns textos que nos trazem algumas indagações acerca desse assunto. E em primeiro lugar veremos Provérbios capítulo 17, a igreja acompanhe. E em segundo lugar, veremos também Êxodo, no capítulo 34, nos versos 6 e 7. Primeiro, Provérbios, capítulo 17, no verso 15, que nos diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E agora, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, nos versos 6 e 7. Acompanhe comigo, que nos diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Igreja, perceba, Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus perdoa, porém não inocenta o culpado. E continuando: e que visita a iniquidade dos pais nos filhos
e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridos, escute. Aqui está o grande problema das Escrituras. Por quê, queridos? Porque o Deus justo não pode nos perdoar. O Deus justo não pode nos justificar. O Deus justo, queridos, não pode cobrir os nossos pecados. Por quê, queridos? Porque nós pecamos, nós transgredimos as suas santas leis, nós somos culpados. E se ele nos inocenta, queridos, ele seria um juiz injusto. Se ele inocenta o culpado, como nos diz Provérbios, ele seria uma abominação. E queridos, eu falo isso com grande temor, com uma grande reverência em meu coração. Isso é muito sério. Deus não pode nos perdoar. Deus não pode nos justificar. Deus não pode cobrir os nossos pecados, queridos. Deus não pode simplesmente abrir as portas do inferno e mandar sair mentirosos, pedófilos, facínoras, roubadores, assassinos, ou então ele seria um juiz injusto, porque nós somos culpados, nós pecamos, nós quebramos as suas leis, queridos, e sendo assim, merecemos o seu castigo, merecemos a sua ira, merecemos a condenação. Queridos, escute, se eu terminar essa mensagem aqui, sairíamos daqui angustiados, preocupados, perdidos. Por quê? Porque esse é o âmago, esse é o centro, esse é o coração do Evangelho. Como Deus justo pode justificar pecadores injustos e permanecer justo? E queridos, a resposta para essa pergunta é a cruz. A boa notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para tomar o nosso lugar e nos salvar. E queridos, vamos prosseguindo com essa parte introdutória. Acompanhe comigo agora a carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 2, nos versos 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15, que nos diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, a doutrina da justificação é o coração da Bíblia. E amados, entendam, a justificação não é um processo como a santificação. Amados, a justificação é um ato único, um ato legal, um ato da graça, um ato divino, que é realizado, amados, não em nós, mas no tribunal de Deus. E queridos, esse ato único, legal, da graça e divino não possui graus. Ou seja, amados, não há uma pessoa mais justificada do que a outra. E queridos, aqui nós encerramos essa parte introdutória. O nosso texto base, ele vai nos ensinar 3 lições que são extremamente importantes. E em primeiro lugar, vamos trabalhar aqui esse primeiro ponto. Amados, a justificação é um ato soberano de Deus.
onde não há participações humanas nesse ato. Queridos, Deus declara justos, imputa justiça, imputa os méritos do Filho em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Agora, amados, isso é extremamente importante. Entendam. Só serão justificados, só serão declarados justos todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, diáconos e presbíteros, a pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E queridos, aqui entra a suficiência, a eficácia, a inerrância das Escrituras. Por quê, queridos? Porque o crer, a fé, segundo as Escrituras, nasce por meio do ouvir a pregação do Santo Evangelho sobre a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Acompanhe comigo Romanos, capítulo 1, nos versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, nos versos 16 e 17, que nos diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê, queridos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E amados, isso nos sugere, isso nos mostra que a pregação do Evangelho santo, sacro, por meio da atuação, da graça, do poder do Espírito Santo, haverá iluminação, haverá entendimento no coração e na mente do pecador, e Cristo o salvará. Sendo assim, amados, como igreja que ouviu o Evangelho de Cristo Jesus para a sua salvação, devemos pregar, devemos anunciar, devemos falar sobre Cristo por meio da pregação, da exposição do Evangelho. Efésios, no capítulo 1, nos confirma isso. Efésios, no capítulo 1, dos versos 13 e 14, que nos diz, Efésios 1, 13 e 14, que nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora, queridos, em segundo lugar, vamos trabalhar também esse segundo ponto. E, queridos, a Escritura diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Não há justo e não há nenhum sequer. E, amados, escute, todos teremos de comparecer perante o justo tribunal de Deus para darmos contas da nossa vida. E, queridos, diante dessa terrível realidade que todos os homens estão separados ou destituídos da glória de Deus, amados, Paulo vai destacar aqui a impossibilidade de alguém se justificar diante de Deus através da observância das leis. Por quê, queridos? Porque é impossível de alguém se justificar diante de Deus através da observância das leis. E, amados, a resposta para essa pergunta nós encontramos em Romanos capítulo 4. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 4, no verso
15 vai nos dizer o porquê é impossível de alguém se justificar diante de Deus através de obedecer às leis. Romanos capítulo 4, no verso 15, que nos diz: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E amados, escute, isso é muito importante para nós. Paulo ressalta aqui que ninguém pode alcançar a perfeição necessária para estar em comunhão com Deus por meio da obediência à lei, porque ele diz que a lei suscita ira, não é isso? Ou seja, amados, segundo Paulo, a lei provoca, a lei estimula a ira de Deus contra nós. Esse suscitar, amados, que Paulo diz, é provocar, é estimular. E queridos, vamos trabalhar isso aqui. Amados, eu vou usar uma imagem muito comum para nós. Eu vou usar a imagem de um promotor de justiça. Eu vou usar, queridos, essa imagem de um promotor de justiça, ou seja, amados, o nosso ministério público. E a pergunta, queridos, o que faz um promotor de justiça? Amados, um promotor de justiça, ele acusa. Queridos, um promotor de justiça, diante das provas que ele acumula, ele acusa alguém de graves delitos ou crimes diante do tribunal. E queridos, esse promotor de justiça, diante das muitas provas que ele acumula, ele exige a punição, ele exige a condenação diante do juiz. E amados, escute, a lei que é santa, que é justa, que é boa, ela age como esse promotor de justiça, que acusa, ou como nos diz Romano, suscita. A lei provoca, a lei estimula o juiz em meio a muitas provas que esse promotor acumula contra nós, nos condenar eternamente ao inferno. E amados, isso é muito importante. A lei, na figura desse promotor, queridos, as leis que me refiro são os 10 mandamentos. Esse promotor de justiça, que apresenta a denúncia, tem muitas provas do nosso pecado. Ou seja, amados, não são uma prova do nosso pecado, não são 2 provas do nosso pecado, são dezenas, são centenas, são milhares de provas diante do juiz. E amados, em palavras que são muito usadas nesse mundo jurídico, esse promotor tem provas sobradas para o juiz que é justo, que é santo, que é reto, nos condenar ao inferno. E queridos, esse promotor tem provas robustas, tem provas sobradas do dia, da hora, do minuto, dos segundos, que nós mentimos, que nós traímos, que nós adulteramos, que nós assassinamos. E amados, é justo esse juiz nos condenar. É justo, queridos, esse juiz nos mandar para o inferno eternamente, porque somos culpados. Nós adulteramos, nós odiamos, nós assassinamos, nós mentimos, e esse juiz não pode nos inocentar. Esse juiz não pode nos perdoar. Esse juiz não pode cobrir os nossos pecados, queridos, isso é muito sério. Mas talvez você diz: meu irmão, eu nunca assassinei ninguém. Queridos, vamos entender isso. Você lembra do que Cristo diz em Mateus capítulo 5? Quando Cristo faz menção ao 6º mandamento. E queridos, qual é o 6º mandamento?
não matarás. Cristo diz, queridos, se você ao menos odiar uma pessoa no seu coração, você já assassinou ela. Queridos, isso é muito sério. Mas talvez você diz, meu irmão, eu nunca traí o meu marido, ou eu nunca traí a minha esposa, queridos. Lembra também em Mateus 5, quando Cristo faz menção ao 7º mandamento? E qual é o 7º mandamento, queridos? Não adulterarás. Queridos, Cristo diz, se você ao menos desejar uma pessoa fora do seu casamento, ou seja, que não seja o seu cônjuge, no seu coração você já adulterou com ela. Perceba a nossa miséria, queridos. Nós transgredimos, nós pecamos, nós quebramos as suas leis e sendo assim, merecemos a sua ira, merecemos o juízo, merecemos a condenação, queridos. Perceba, amados, a severidade das leis de Deus. E diante da severidade das leis, podemos pelo menos extrair 5 pontos. Em primeiro lugar, queridos, a lei nos mostra o nosso pecado e a necessidade do Salvador. Em segundo lugar, queridos, a lei nos mostra o padrão de Deus e o seu caráter santo, que pune o pecador. Em terceiro lugar, queridos, a lei não pode nos salvar. Em quarto lugar, queridos, a lei não pode nos justificar. E em quinto lugar, queridos, a lei não pode nos dar a vida. Por quê? Porque salvar, justificar e dar a vida, somente Cristo é que pode fazer isso. Amados, a justificação é um ato soberano de Deus. Não há méritos humanos nesse ato. Só Deus pode justificar você. Só Deus pode justificar a mim. E queridos, Romanos capítulo 3, dos versos 21 ao 26, vai nos confirmar isso. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 3, dos versos 21 ao 26. Romanos 3, do verso 21 ao 26, que nos diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, queridos, diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Continuando. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amados, agora perceba a seriedade disso. Por que ninguém pode se salvar? Porque todos estão destituídos ou separados da glória de Deus. Isso indica, queridos, que nossos méritos, boas obras ou melhores esforços não podem nos justificar, não podem nos perdoar, não podem cobrir os nossos pecados, não podem nos garantir a vida. Sendo assim, queridos, o homem carece desesperadamente da misericórdia e da salvação, que só é alcançada mediante a fé em Cristo Jesus. Abacuque no capítulo 2 nos confirma isso. Acompanhe comigo. Abacuque no capítulo 2, no verso 4. Abacuque 2, 4, que nos diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E queridos, escute, isso é muito sério. Quando todos comparecerem ao tribunal de Deus, seremos julgados por pelo menos 4 critérios: pelas nossas palavras,
pelas nossas obras, pelas nossas omissões e pelos nossos pensamentos. E o padrão requerido no tribunal de Deus, queridos, é a perfeição. E em nenhum desses critérios somos perfeitos, nem em palavras, nem em pensamentos e nem em obras. E amados, eu quero trabalhar com a igreja alguns desses critérios que serão julgados no grande dia do Senhor no seu tribunal. E o primeiro critério que iremos trabalhar, que será julgado no grande dia do Senhor, serão nossas palavras. Acompanhe comigo Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 36. Mateus 12, 36, que nos diz: E digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E agora a pergunta, queridos: você já proferiu algum xingamento? Você já xingou alguém? Você já insultou alguém com suas palavras? Você já contou alguma mentira? Toda palavra frívola que saiu da nossa boca, daremos conta a Deus no dia do juízo. E queridos, por nossas palavras seremos condenados. O segundo critério que iremos trabalhar serão nossas obras. O primeiro, as palavras. O segundo, as nossas obras. Acompanhe comigo também Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes no capítulo 12, no verso 14. Eclesiastes 12, 14, que nos diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, e a pergunta: você já ocultou fazer o que era ilícito diante dos homens? Daí para ninguém ver, você fez na escuridão do seu quarto. Queridos, escute: Deus viu, pois as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. A lei viu, e a lei tem o dia, a hora, o minuto que você fez esse ato. Tentou esconder de todos, mas não escondeu de Deus. Queridos, Deus vai trazer a juízo, vai trazer à luz todas as nossas obras. Agora o terceiro critério, queridos, que será julgado no grande dia do Senhor, será por nossas omissões. Acompanhe comigo também Evangelho de Mateus, capítulo 25, o primeiro critério, nossas palavras; o segundo critério, nossas obras; o terceiro critério, as nossas omissões. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 41 ao 46, Mateus 25, 41 ao 46, que nos diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado aos diabo e seus anjos. Por quê, queridos? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequenino, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, agora a pergunta: você já omitiu socorro a alguém?
Você já deixou de ajudar algum necessitado, mesmo tendo como fazê-lo? Queridos, isso é muito sério. Seremos condenados por não cumprir o segundo mandamento. E qual é o segundo mandamento, queridos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o quarto e último critério, queridos, que veremos nessa noite, a ser julgado no grande dia do Senhor, serão nossos pensamentos, desejos e segredos do coração. Acompanhe comigo também Romanos capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 2, no verso 16. Queridos, isso é muito sério. Romanos 2,16, que nos diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Queridos, escute. Esse é o único tribunal que tem poder para julgar foro íntimo, nossos desejos, tudo o que você já desejou, os nossos pensamentos, os pensamentos mais pecaminosos que já passaram pela nossa mente, os segredos ocultos do nosso coração. E agora a pergunta, queridos: você já desejou que alguém se desse mal? Talvez no trânsito, quando alguém te deu uma fechada. Você já pensou mal contra alguém? Você já pensou em algo que Deus repudia e você escondeu de todos, porém não escondeu do Deus onisciente? Queridos, nada está oculto ao Deus onisciente. E queridos, pelos nossos pensamentos, desejos e segredos do coração também seremos condenados. Isso é muito sério. Mas talvez você diz: meu irmão, eu erro sim em uma ou outra coisa, mas se eu colocar na balança, eu faço mais coisas boas do que ruins. Queridos, Tiago vai dizer algo muito sério, algo terrível sobre isso. Tiago no capítulo 2, acompanhe comigo. Tiago no capítulo 2, no verso 10. Tiago 2, 10. Queridos, isso é muito sério. Olha o que Tiago diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, amados. Tropeçamos nas nossas palavras, tropeçamos nas nossas obras, tropeçamos em nossos pensamentos, desejos e segredos do coração. Tropeçamos no segundo mandamento: não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Ele diz: todo aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Queridos, isso é muito sério. A pergunta: como você se justificará diante do tribunal do Deus Santo? Por meio das suas obras, por meio das suas palavras, por meio dos seus pensamentos, desejos e segredos do coração. Em nenhum desses critérios somos perfeitos. Como homem pecador, injusto, condenado ao inferno, será declarado justo diante do Deus Santo. Como Deus pode ser justo e justificar pecadores injustos e permanecer justo? Amados, essa é a essência.
Esse é o âmago, esse é o centro, esse é o coração do Evangelho. Gálatas capítulo 3, dos versos 10 ao 13, nos responde. Gálatas 3, verso 10 ao 13, que nos diz, isso é muito sério, queridos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Queridos, escute, com toda reverência e temor a Deus, com todo respeito à igreja e a você que está nos assistindo, todo aquele que substitui a obra redentora de Cristo por méritos, obras, melhores esforços, está desprezando o sacrifício do Filho de Deus e será condenado como maldito, porque está escrito, continuando, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Queridos, quem foi que observou perfeitamente todos os preceitos da lei? Cristo Jesus. Continuando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amados, eu já irei ao terceiro ponto, mas antes vamos trabalhar isso aqui. A pergunta é, como o Deus justo pode justificar pecadores injustos, que não foram fiéis a Deus em suas palavras, que não foram fiéis a Deus em suas obras, que não foram fiéis a Deus em seus pensamentos, desejos e segredos do coração, que não foram fiéis a Deus no segundo mandamento. Queridos, Deus providencia um substituto legal, o seu próprio Filho. E queridos, na cruz irá ocorrer uma dupla imputação. Na cruz irá ocorrer uma dupla imputação. E a pergunta, queridos, o que é amputar? Amputar é retirar. E o que é imputar? Imputar é atribuir. Na cruz, queridos, irá ocorrer essa dupla imputação. Vamos entender isso? Acompanhe comigo o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos versos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5, que nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, na cruz irá ocorrer essa dupla imputação. E em primeiro lugar, na cruz, Deus imputa, Deus atribui ao Filho na cruz a nossa miséria, a nossa injustiça, os nossos pecados, as nossas transgressões. Deus imputa, Deus atribui ao Filho e Deus o culpa em nosso lugar. Agora, em segundo lugar, queridos, em primeiro, Deus imputa, Deus atribui ao Filho a nossa miséria. Agora, em segundo lugar, vamos ver também essa segunda imputação. Acompanhe comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. 2 Coríntios 5, 21, que nos diz: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Em primeiro lugar, Deus imputa. Deus atribui ao Filho a nossa miséria. Agora, em segundo lugar, Deus imputa. Deus atribui a nós, a todo aquele que creu no seu Filho, a sua justiça, a sua retidão, os seus méritos, a vitória do seu Filho são creditados a nós, são colocados em nossa conta, e assim estamos quites com a sua lei, estamos quites com a sua justiça, pelos méritos do Filho Cristo Jesus. Salmos capítulo 32, queridos, nos confirma isso. Salmos capítulo 32, nos versos 1 e 2, acompanhe comigo. Salmos 32, versos 1 e 2, que nos diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, pleno, ditoso, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amados, isso é maravilhoso. Ele foi feito pecado por nós. Ele morre pelos nossos pecados e quita nossa dívida com a sua lei, com a sua justiça. Por isso, queridos, ao cremos em Cristo como Salvador das nossas vidas, somos declarados justos diante do tribunal de Deus, pelos méritos do Filho Cristo Jesus, e Deus permanece justo. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amados, agora em terceiro e último lugar, como resultado da justificação, temos paz com Deus. Queridos, Paulo está falando aqui de uma paz atual, uma paz presente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Queridos, Paulo não está falando de uma paz futura, não. Justificados, pois, mediante a fé, teremos paz com Deus, não, queridos. Paulo está dizendo que a partir desse momento, do momento que você creu em Cristo como seu Salvador, no momento que você foi declarado justo no tribunal de Deus, você tem paz com Deus. Queridos, Paulo está tratando aqui da nossa atual relação com Deus. Por que atual relação com Deus? Queridos, estávamos em guerra contra o Deus santo e justo. Éramos seus inimigos. Nós quebramos a lei de Deus com nossos pecados, amados. O homem já nasce conhecendo o pecado. Ele mente, ele rouba, ele trai, ele blasfema, ele se prostitui, ele adultera, ele odeia, ele mata. E todo pecado, queridos, é um ato deliberado de guerra contra Deus. Por isso, queridos, é justo Deus nos punir. É justo Deus nos condenar, é justo Deus nos mandar para o inferno eternamente, pois a nossa relação com Deus é de guerra. É de conflito, é de inimizade, e todos carecem do Salvador. Por isso, queridos, é urgente para nós, é urgente que examinemos as nossas mentes e nossos corações, identifiquemos nossa miséria, identifiquemos os nossos pecados e nos entregamos a Cristo. Confie em Cristo, queridos, confesse seus pecados, se arrependa de todos eles, para que você seja justificado de todos os seus pecados, para que você tenha paz com Deus e tenha acesso ao seu trono. E assim, queridos, crendo em Cristo, você será declarado justo no tribunal de Deus. Gênesis capítulo 15 nos confirma isso, acompanhe comigo. Gênesis no capítulo 15, no verso 6, que nos diz: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado,
isso lhe foi atribuído, isso lhe foi creditado para a justiça. E agora, queridos, não há mais guerra com Deus, não há mais inimizade, não há mais conflito. Deus não está mais irado contra nós, porque em Cristo fomos declarados justos diante da sua lei, como se nunca tivéssemos cometido esses pecados. E agora, reconciliados com Deus, temos acesso a Deus e podemos desfrutar da plena comunhão com Deus. Agora, queridos, só falta uma coisa. Nós já falamos sobre o que é justificação pela fé. Já falamos também sobre a suficiência das Escrituras e a iluminação do Espírito Santo. Já falamos sobre a dupla imputação. Já falamos que Cristo morre por nossos pecados. Queridos, agora falta o fato consumado. Agora falta aquilo que norteia a nossa fé, que nos dá segurança eterna, e é a confirmação de todas as promessas das Escrituras. Amados, essa declaração de justiça dada por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, só é possível por um grande ato de Deus em Cristo Jesus. Queridos, sobre o que eu estou falando? Eu vou lhe ajudar. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Eu estou falando da ressurreição, queridos. Acompanhem comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16 e 17, que nos diz, queridos: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos, ao terceiro dia a pedra do túmulo é removida e Cristo ressuscita. Cristo ascende aos céus, se assenta à direita do trono, da glória, da majestade do Deus Pai e intercede por nós. Romanos capítulo 4, acompanhe comigo a igreja. Romanos capítulo 4, nos versos 24 e 25. Romanos 4, 24 e 25, que nos diz: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, atribuído, creditado para a justiça, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, a ressurreição de Cristo é a prova cabal da justificação daqueles que creram em Cristo Jesus e ressuscitarão no último dia. Agora a igreja, que não irá passar pela morte eterna, declara: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E os anjos, queridos, os anjos que presenciaram a ascensão de Cristo nos céus em glória, declaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E para finalizar, queridos, com a permissão da igreja, eu quero trazer 3 aplicações para nós. E em primeiro lugar, queridos, reconciliados com Deus, podemos viver com a certeza de que nossa condição de guerra, de conflito, de inimizade contra Ele foi removida por causa da justificação pela fé em Cristo. Isso nos traz paz com Deus e nos permite desfrutar de um relacionamento íntimo e harmonioso com Ele, onde podemos nos aproximar com confiança e experimentar a alegria plena que somente Deus pode oferecer. E em segundo lugar, queridos, a certeza de que por meio de Cristo temos acesso direto a Deus nos incentiva a abandonar o medo, a culpa, sabendo que o nosso acesso a Deus foi restaurado.
Assim podemos nos regozijar na sua presença diariamente e encontrar nele uma fonte inesgotável de gozo, de alegria, de paz verdadeira, que é independente das circunstâncias. E em terceiro e último lugar, saber e crer que a justificação em Cristo nos proporciona paz com Deus, nos desafia a viver de forma mais digna dessa paz. O nosso relacionamento com Deus não é mais de conflito, não é mais de inimizade, não é mais de guerra, mas de amor, de comunhão, onde podemos experimentar esse gozo e essa alegria completa que vem estar de harmonia com o Criador e refletir esse contentamento em nossas atitudes e testemunho cristão. Sendo assim, queridos, méritos, boas obras, melhores esforços não podem nos justificar, não podem nos salvar diante do tribunal de Deus. Somente a fé em Cristo Jesus, pois assim como nos diz as Escrituras, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está, queridos, a glória do Deus justo na justificação de um povo injusto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a igreja. Amém, queridos.